1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Quem já achou, diga amém. Peço perdão, tá? É 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Diz assim então a palavra do Senhor. Quem já achou, diga glória a Deus. Diga aleluia. Com o tema: as consequências de um coração dividido. Diga comigo: as consequências. Não, fale mais alto. As consequências de um coração dividido. Diga glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Diga amém. Você pode se assentar nesse momento. As consequências de um coração dividido. Que essa palavra ela possa penetrar no seu coração nesta noite. Noite de Santa Ceia, de fazermos memória de Cristo. Então vire para esse irmão que está do seu lado. Diga assim para ele ou para ela: não converse mais comigo. Não tire a minha atenção. Diga amém. Diga glória a Deus. O rei Acabe, ele tinha poder, riqueza e muita influência, mas escolheu desobedecer a Deus. A sua história mostra que o pecado nunca produz bons resultados. E eu quero poder falar nessa noite justamente sobre esse rei chamado Acabe. Quem sabe esta palavra ela vai penetrar em nossos corações com esse tema: as consequências de um coração dividido. Primeiro ponto que eu quero que vós entendam: Acabe ele fez alianças erradas ao casar com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, e trouxe a idolatria para Israel. E o que isso nos ensina? Que nós temos que tomar cuidado com quem nós fazemos alianças. Hoje eu estava na casa pastoral ajudando a reforma. Eu falei para o jovem que estava lá, para o G. Anderson, que Deus te abençoe e te deixa uma boa namorada, uma boa esposa, e que ela não te leve para os maus caminhos, que seja uma mulher virtuosa. E depois eu olhei para ele e disse, ele sorriu, né? E eu disse: mas é sério, meu filho, porque se escolhermos errado, tem mulher que nos leva para o buraco, assim como tem homem também que leva a mulher para o buraco. Escolhas erradas, alianças erradas,
nos leva a tomar decisões também erradas. Quem entendeu, diga amém. As alianças, elas influenciam em nosso destino. Quem anda longe de Deus acaba sendo influenciado pelo pecado. Dizia os nossos antepassados: me diz com quem tu andas e eu te direi quem és. Quem lembra desse? Quem já ouviu isso algum dia? Levante a mão. Seus pais, avós dizer isso. Porque a gente ouvia isso no passado e muitas das vezes a gente não entendia o que eles queriam dizer para nós. E era justamente isso, para nós tomarmos cuidado com as influências negativas. E quem com porco anda, farelo come, diz a minha avó até hoje. Alianças erradas, ela não só nos afasta de Deus, como também ela acaba nos influenciando ao pecado. Talvez você já está aqui há muitos anos. Agora em novembro essa igreja vai fazer 37 anos de existência nessa cidade. Talvez você já esteja aqui ou já conhece essa igreja há 37 anos, mas por algum motivo você foi dar uma voltinha, foi passear no mundão e acabou se afastando. Não, eu vou para a igreja só domingo. E aí começou a ter influências negativas. Aí veio um domingo, quando foi no outro domingo já estava meio balançado, e de repente não veio mais, parou de congregar. Chega aquela visita inesperada no horário do culto, né? Tudo isso são distrações para fazer eu e você sair do propósito de Deus para nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Devemos escolher amizades e relacionamentos que nos aproximam de Deus. Ah, pastor, mas é meu amigo. Mas quantas vezes você trouxe o seu amigo para a igreja? Quantas vezes você convidou ele ou ela e eles vieram porque são seus amigos? Pare para pensar nisso. Mas quantas vezes eles te convidaram para ir num aniversário, num casamento, numa festa de final de ano, e você foi? São amigos mesmo? Pare para pensar nisso. Amizades e relacionamento que não nos aproxima de Deus, chuta que é laço. Ah, pastor, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto da amizade dela. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantas vezes deixamos de vir à igreja, adorar o Senhor Jesus, de vir ao templo, na casa do Senhor, porque colocamos outras coisas como prioridade.
deixamos de vir buscar o Senhor Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o teu coração. Diga glória a Deus. Acabe permitiu que a idolatria ocupasse o lugar de Deus, quando ele levantou altares para Baal e levou toda a nação à idolatria. Irmãos, tome muito cuidado com isso. Acabe, ele teve todas as oportunidades do mundo para ser um grande líder, para ter um bom governo, um grande rei. Mas ele deixou que a idolatria falasse mais alto do que a grandeza do Deus que ele servia. E muitas das vezes acabamos influenciando outras pessoas a cometer os mesmos erros, como o caso de Acabe, que toda a nação foi levado para a idolatria. Tem pessoas que muitas das vezes elas não estão satisfeitas com a igreja, elas não estão satisfeitas com o pastor, com a pastora, com o líder, e ela pensa no coração o desejo de entregar, de sair, de ir embora. Mas cuidado, porque a questão não é você sair, não é você ir embora. Tem alguém que se espelha em você. De repente, alguém olha para você e tem você como um exemplo. E uma decisão errada pode fazer outras pessoas também errar. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações torna-se um ídolo. Só que nós temos, sabe, um mal, ou uma mentalidade arcaica, de achar que idolatria é só adorar imagens. Eu não adoro imagem, eu não sou idólatra. Cuidado, porque a idolatria é muito além disso. E a Bíblia diz que o pecado da idolatria é pior do que o pecado da feitiçaria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E de repente, tem outras coisas ocupando o teu coração como um ídolo. Exemplo, o dinheiro. Tem pessoas que elas são tão obcecadas pelo dinheiro. Não gosta de Deus nada, rapaz. Meu Deus é o dinheiro. Outros pelo poder, pelo status, posição no meio da sociedade. Outros por vaidades. Um dia eu até brinquei aqui com a irmã Cássia, dei um exemplo dela, da motinha dela. De repente,
A Cássia pode-se dizer que ela é uma mulher de Deus, e sem perceber, pode estar fazendo da moto dela uma idolatria. Mexe na minha moto não, eu tenho muito ciúme dessa moto. Eu sou capaz de dar-lhe na cara do Daniel se ele mexer nessa moto aqui. Tem gente que ela é apegada às coisas materiais. Claro que essas coisas não acontecem aqui na cidade de Anajás, só na Transamazônica, lá para o lado do Peru. Aqui o povo é uma bênção, diga amém. Diga glória a Deus. O luxo, a vaidade não é a mesma coisa que o luxo, pastor? Eu não considero. Para muitos é a mesma coisa, para mim não é. Tem pessoas que elas ganham um salário mínimo, 1.600, é isso, salário mínimo? Mas elas querem viver no luxo, mostrar uma aparência que ela não tem condição, mas ela quer mostrar para a pessoa que ela está por cima da carne seca. E ela ganha 1.600 por mês, e ela quer gastar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ela quer mostrar um alto padrão. Felizmente tem pessoas assim. E muitas das vezes esse tipo de pessoas, elas vivem não somente endividadas, mas vivem amarguradas e vazias. Nariz empinado na rua, mas quando chega em casa, uma solidão eterna. Qualquer coisa que fazemos e colocamos como prioridade acima de Deus é idolatria. Quem está entendendo, diga amém. Acabe foi tudo isso e mais um pouco. Mas de repente Deus ele levanta um profeta chamado Elias para confrontar Acabe. Tem momentos na vida que Deus ele vai levantar pessoas para nos confrontar, para ver se a gente acorda, se a gente desperta, acorda, ó igreja do Senhor. A igreja ela está tão manipulada com aquele falso evangelho da prosperidade, que se eu estivesse falando de prosperidade, de dinheiro, todo mundo estava dando glória a Deus, aleluia. Quem quer ter a sua casa própria, aleluia, glória a Deus. Quem quer isso? Quem quer? A religiosidade, ela tem oprimido, ela tem sufocado, ela tem matado a fé de muita gente. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele vai nos apresentar de forma diferente. Preste atenção, amada igreja do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quem pode nos libertar é quando a gente começa a conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E quando Elias começa a confrontar Acabe, quando caiu o fogo do céu,
ficou evidente que só o Senhor é Deus. Eu não vou prolongar esse assunto de Elias com os profetas de Baal, porque creio que todos aqui já conhecem a história. Ficou evidente que quando Elias ele abre a sua boca, ele profetiza que o fogo cai do céu. Ficou evidente que existe somente um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Somente a Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E esse mesmo Deus ainda está à procura de verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. E eu creio que esses adoradores estão aqui nessa noite, nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. Aplauda bem forte, Senhor Jesus. E Deus sempre levanta homens e mulheres para anunciar a verdade, mesmo quando a maioria prefere o erro. Ei, Deus sempre vai levantar homens e mulheres para chegar em mim, para chegar em você, para nos mostrar o caminho para onde devemos prosseguir. Mas a questão é que muitos preferem continuar vivendo de forma errada, porque fazer o certo, viver a verdade, dói, mas ela transforma. Quem crê nisso, diga amém. Viver o verdadeiro evangelho é viver uma transformação de vida, uma mudança de mentalidade. Acabe ignorou os avisos de Deus, mesmo recebendo várias oportunidades para mudar. Acabe continuou sendo desobediente. Deus ele levanta homens e mulheres para chegar em mim, para chegar em você, para que haja mudança. Está nos dando oportunidade de termos uma transformação de vida. Mas por acharmos, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. É difícil pregar para crente desviado, porque você vai na casa de um crente desviado, ele vai dizer que já conhece, que já sabe. Mas eu prefiro um crente desviado na igreja do que no mundo, porque tem muito crente desviado dentro da igreja, mas eu prefiro ele dentro da igreja do que no mundo. Porque um crente desviado dentro da igreja, uma hora Jeová pega ele, uma hora o Espírito Santo pega ela, e ela vai ter uma transformação de vida. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Pastor, eu me afastei porque eu não concordei com isso, eu não aceito isso, porque eu vi isso. Irmãos, se você estiver na casa do Senhor, você também precisa tomar decisões. Não venha para a igreja para ver erros ou acertos no pastor, na pastora, seja quem for, porque o homem ele é falho, mas Deus nunca vai falhar com você. Se quer servir a Cristo, olhe para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa justiça. Esqueça o passado. Cada um que errou, que pecou, que falhou, vai prestar conta dos seus atos no grande dia do Senhor.
Não deixe que isso te aparte mais ainda da presença, do caminho do Senhor. Volta à chama do primeiro amor. O Senhor te chama para renovar a aliança nesta noite. O Senhor te chama para o conserto da tua aliança com Ele. Acabe teve várias oportunidades e negligenciou. Deus tem te dado várias oportunidades. Não seja negligente ao chamado do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. O profeta Micaias avisou que ele morreria, e Acabe também ignorou. E mesmo disfarçado numa guerra, uma flecha o atingiu. E a palavra do Senhor dita pelo profeta Micaias se cumpriu. Acabe morreu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela tem se cumprido no dia a dia em nossas vidas. Antes a gente só ouvia falar. Hoje, através dos meios de comunicações, das redes sociais, tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo. Abra os seus olhos. Já estamos chegando ao fim. Vamos nos preparar para o grande dia do Senhor. Tem pessoas que elas só vêm na igreja no dia de Santa Ceia, no primeiro domingo de cada mês. Mas vai chegar o dia, amada igreja do Senhor, que o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, e o Filho do Homem descerá, e a noiva, a igreja, subirá no grande dia do Senhor. Se prepare para esse dia. O tempo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela vai se cumprir. Quem dera que a geração de hoje chegasse a 106 anos como a nossa irmã pioneira da igreja. 106 anos. Oh! Se nós chegar aos 70 já é honra. 106 anos. Não dá nem para acreditar. Fui lá na casa dela um dia tomar um cafezinho com ela. Ela senta no chão. Ela faz café. Ela é elétrica. Parece que ela tem uma tomada 220 nela. Ela não para. E tem gente mais novo que vive reclamando de doença. Ai, está doendo isso, está doendo aquilo. Vai passar um dia na casa da irmã. Que vigor. E ela tem um gás, meu irmão. E eu ainda digo mais. Não tenho certeza, viu, irmã? Mas eu creio que 5h30, 6 horas da manhã, ela já está de pé. Que hora a senhora acorda? A senhora acorda que horas? A senhora levanta para fazer um cafezinho. Mas qual é o horário? Que hora é mais ou menos? Quatro horas da manhã. Imagine os filhos, neto. Mãe, vai dormir, mãe. Uma hora dessa, mãe. Mãe, se quiete. Né? Que vigor. Mas o tempo passa. E o tempo tem passado para nós. Qual é a sua escolha?
que você tem vivido. Viva o extraordinário de Deus na sua vida. Ninguém consegue escapar da palavra de Deus. O Senhor cumpre o que promete. E Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E você não vai morrer antes que a promessa do Senhor se cumpra sobre você. Quem crê nisso, diga amém. Mas para isso, grave 5 coisas. A primeira, não faça aliança que enfraqueça a sua fé. Cuidado. Não faça aliança com pessoas que vão enfraquecer a sua fé. Segunda, rejeite toda forma de idolatria da sua vida. Terceira, ouça a voz de Deus e a sua correção. Porque tem gente que ela quer ouvir a voz de Deus, mas ela não quer ser corrigida por Deus. Eu me lembro quando eu era mais moço, lá no bairro do Bengui, onde tudo começou a minha trajetória cristã, eu ia orar pela madrugada, 3 horas da manhã. Vem cá, pastor Nailson. E quando eu ia ler a Bíblia, eu não queria ser corrigido por Deus. Quando eu ia ler a Bíblia, eu só queria ler aquilo que me agradava. Segura aqui, pastor, o microfone, por gentileza. 3 horas da manhã eu levantava para orar. Aí eu dizia, cantava um louvor de joelhos, né? Aí eu dizia, Senhor, fale comigo através da tua palavra. Aonde eu colocar o meu dedo, que nessa referência seja o Senhor falando comigo. Aí eu abria a Bíblia assim, ó. Aí eu colocava o dedo. Aí eu olhava. Quando era repreensão, aí eu dizia, não, Senhor, não é tu que está falando comigo. Quero uma palavra mais forte, Senhor. Aí abria de novo. Aí vinha em outra repreensão. Nunca era comigo. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas assim, obrigado meu pastor. Tem pessoas assim até hoje. Quando ela abre a Bíblia, que ela vê que é lapada de Jeová, ela, opa, não é comigo não. Não, Senhor, quero uma coisa de bênção. Claro, eu creio que essas pessoas não estão aqui. Foi só comigo que essas coisas acontecem. Ou com o povo que mora lá na Transamazônica, lá para o lado do Peru. O povo aqui é uma bênção, diga amém. Mas fica aqui essa observação. Ouça a voz de Deus e a sua correção. Muitas das vezes quando Deus queria me corrigir, eu não queria aquela palavra dura, só queria palavras doces. Quarta, não deixe que a cobiça domine você. Cuidado com aquilo que você está cobiçando. Quinta e última, um arrependimento sincero, ele muda uma história. Independentemente do que eu e você já vivemos, o arrependimento sincero, ele muda uma história. Tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende da gente. Quem entendeu, diga amém. Acabe tinha tudo para ser um grande rei, mas preferiu viver segundo a sua própria vontade. Porém, Jesus te chama nessa noite para abandonar o pecado e viver o extraordinário. Faça uma escolha da sua vida. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu não sei como é que está a tua vida.
mas o Senhor sabe todas as coisas. Passa uma borracha no passado. Viva uma nova etapa, uma nova fase. Deixa Jesus penetrar no teu coração e verás tu a glória de Deus.